Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Cláudia, eu sou brasileira e hoje em dia eu moro aqui na França. Eu tenho esse canal onde eu falo sobre o processo para revalidar o diploma de medicina aqui na França e sobre a minha vida aqui de uma forma geral. Então, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre os choques culturais que eu tive quando eu vim morar aqui na França. Então vamos começar o vídeo. Então a primeira coisa é que as pessoas elas são muito menos, assim, demonstram carinho de uma forma muito menos física, né? Elas não abraçam, enfim. Eles dão 2 beijinhos, mas essa coisa que a gente tem no Brasil de abraçar as pessoas, né? Quando você encontra os seus amigos, sabe? Você pegar a pessoa nos seus braços e, tipo, abraçar um pouco ela. Eles ficam super chocados quando você faz isso, eu já percebi. Acho que os meus amigos agora, franceses, que já me conhecem há mais tempo, eles já estão acostumados, mas no começo é sempre meio estranho, assim, quando você vai encontrar a pessoa e que você dá 2 beijinhos e um mini abraço, a pessoa dá pra ver que eles ficam meio assim, rígidos, sabe? Meio chocados. Outro choque cultural é sobre a forma como eles tratam a religião aqui na França. Então, aqui realmente é um país laico, de verdade, né? Eles tentam separar ao máximo a religião de todos os outros assuntos, né? Da escola, da saúde, de tudo. Então, dá pra ver, assim, no dia a dia como eles têm essa distância muito maior com a religião do que a gente no Brasil. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem várias expressões, ai meu Deus, se Deus quiser, essas coisas aqui eles nunca falam, eles nunca usam essas expressões. E quando você fala sobre coisas, quando você fala sobre fé, sobre Deus, sobre esses assuntos um pouco mais espirituais, etc., eles, assim, abordam isso como se você estivesse falando sobre uma coisa, sabe, super íntima sua. Eu tenho amigos com quem eu já conversei sobre isso e quando eu falo sobre as coisas que eu acredito ou não acredito, eles falam, nossa, muito obrigada por você compartilhar isso comigo, sabe? Eles realmente tratam isso como se fosse uma coisa... Eles não falam sobre religião e sobre fé e sobre Deus com naturalidade. Eu acho que no Brasil a gente fala muito mais sobre isso e eu acho que no Brasil também a religião faz muito mais parte da nossa cultura, assim, do nosso dia a dia do que aqui na França, sabe? Que nem eu falei, se você quer ver um francês chocado, você começa a falar, assim, sobre religião, sobre essas coisas com naturalidade, você vai ver que as pessoas vão ficar super surpresas e não é nem um pouco uma coisa natural, assim. Outra coisa que os franceses são muito cautelosos, assim, é tudo que gira em torno do dinheiro, do quanto você ganha, dos seus bens materiais, essas coisas. Aqui, eu acho que com relação ao Brasil, eu não sei porquê exatamente, mas eu acho que no Brasil também a gente tem uma influência dos Estados Unidos muito grande, né, de essa coisa mais material, de, sabe, o status ser ligado ao que você conquistou, assim, materialmente, né, e da gente querer mostrar sabe, as pessoas que têm dinheiro querem comprar um carro bom, querem comprar as coisas de marca, meio que para mostrar para os outros. E aqui na França muitas vezes isso é mal visto e inclusive as pessoas que têm dinheiro elas querem esconder, ao contrário, sabe? Elas não querem mostrar. Você vê muita gente riquíssima pegando o metrô, ou então as pessoas que, sabe, compram um carro melhor de marca, etc., mais caro, elas escondem, sabe? Elas tentam esconder o carro no estacionamento, elas não ficam falando pra todo mundo. E eles têm essa... Eu não sei também se é uma coisa católica, sabe? Mas que a gente também teria no Brasil se fosse o caso, mas... Enfim, talvez justamente por no Brasil a gente ter um pouco essa influência americana seja um pouco diferente, mas aqui dinheiro realmente eu tenho a impressão que o dinheiro é visto como uma coisa suja, assim, você é feio, sabe? Você falar de dinheiro, você mostrar que você tem ambição com relação a ganhar dinheiro, isso tudo eles são muito discretos com relação a isso e é isso, meio que pega mal, sabe? Quando você, até por exemplo, quando você tá crescendo, se a sua família tem dinheiro, eu acho que na maior parte das vezes eles não tentam muito mostrar, eles tentam esconder. E eles são muito cautelosos com tudo que gira em torno disso. Então,
Isso é uma coisa também que eu acho que no Brasil a gente pode falar muito mais abertamente desses assuntos de salário, de dinheiro, essas coisas. Aqui eles ficam meio chocados também quando você fala sobre isso. Então é uma coisa para tomar cuidado, justamente com relação a essa coisa enfim, do sucesso financeiro, né, entre aspas, de você ser bem-sucedido financeiramente. Aqui na França eu sinto que é muito menos um objetivo do que no Brasil. Por exemplo, quando você pensa nos melhores médicos, as profissões, assim, as pessoas que são mais reconhecidas não são as que têm, sabe, mais retorno financeiro, mas sim as que são, assim, mais intelectuais, digamos, são os professores, eu sinto que aqui eles almejam muito mais esse lado intelectual, né, de serem reconhecidos pelo intelecto do que pelo saldo bancário, digamos assim. Outro choque cultural que eu tive aqui na França é o quanto eles são assim, eles pensam muito friamente sobre as coisas e quando eles têm que falar alguma coisa, eles falam direto. Então, por exemplo, falando justamente dessa coisa do dinheiro, quando você organiza uma viagem entre amigos, por exemplo, eu sinto que no Brasil, talvez isso até tenha mudado, eu não sei, mas pelo menos quando eu morava no Brasil, eu tinha a impressão que, assim, para dividir as despesas, quando você faz uma viagem entre amigos, por exemplo, é meio que mais flexível. Por exemplo, tem uma pessoa que paga o supermercado, e depois a outra paga uma atividade, a outra paga tal coisa, e acaba, enfim, a gente divide as coisas, mas não centavo por centavo. Aqui na França, sabe, quando você organiza uma viagem entre amigos, por exemplo, eles dividem tudo, você tem que pagar centavo por centavo, exatamente a mesma coisa, não tem essa coisa de diferença. Eles têm um aplicativo, eu não sei se as pessoas usam no Brasil, mas tem um aplicativo chamado Tricount, que você pode colocar todas as despesas e no final o aplicativo calcula quanto cada um deve a cada um, e eles levam isso muito a sério. Os franceses são os tipos de pessoa que, por exemplo, quando por exemplo, uma vez a gente saiu com amigos e aí no final a gente pegou um Uber e a gente dividiu o Uber. E na verdade uma das meninas tinha pegado o Uber e aí no dia seguinte ela manda mensagem, tipo, fulano tá me devendo 1,60, você tá me devendo 1,80, sabe, é muito assim, tudo milimetricamente, você não pode deixar nada de lado porque senão eles levam, sabe, eles dão muita importância a isso. E no Brasil eu tenho a impressão que a gente é mais de boa, assim, cada um vai pagando e não tem tanto problema, não é tão calculado. Outra coisa também no casamento, eu tenho amigos do meu namorado, né, do meu noivo, que quando eu comecei a namorar com ele, eles já me conheciam e tal, e eles estavam organizando o casamento e as pessoas simplesmente falaram: a gente não vai chamar nenhum, como é que fala? Nenhum plus one, sabe? Nenhuma, por exemplo, se o meu namorado é um amigo deles, eles chamam o meu namorado e não me chamam. Isso não foi só comigo, então eu sei que não é uma coisa pessoal, mas basicamente eu não fui convidada, sendo que eu já conhecia as pessoas que iam se casar, sabe? Eu acho que no Brasil a gente faria isso muito mais dificilmente, seria muito mais mal visto a gente fazer isso. E aqui eles meio que falam: dá pra entender, eles estão querendo economizar e, enfim, é isso e... sabe? E não tem que levar pro lado pessoal, mas eu acho que, sabe, se fosse no Brasil, a gente levaria muito mais pro lado pessoal. É muito difícil no Brasil você falar: não, você não pode chamar seu namorado ou namorada. Isso pode até acontecer quando você não conhece a pessoa, mas eu já tava, sei lá, 3 anos com meu namorado, eles já me conheciam e, enfim, muito estranho. Mas eu sei que não é uma coisa pessoal porque eu não fui a única, todos os outros plus one, né, também não foram convidados, então... tudo bem, mas bom, você fica meio que chateado na hora. Outro choque cultural que eu tive e que eu continuo tendo aqui na França, que eu não me acostumo, é o quanto as pessoas são frias, sabe? São, assim, eles têm um coração e eles têm emoções, tá, gente? Mas é só que eles não demonstram. Por exemplo, eu já expliquei que aqui em medicina a gente muda a cada 6 meses de estágio. E 6 meses pode não ser muita coisa, mas assim, é razoavelmente bastante tempo quando você convive com os mesmos residentes todos os dias e que você encontra as pessoas todos os dias, você tá ali dividindo seu cotidiano com essas pessoas direto. Eu vejo, por exemplo, quando eles vão ser despedidos co-residentes, né, dos colegas residentes no final dos estágios, eles falam: tá bom, então, salut, foi um prazer, tchau e beijo, me liga. Eles são super...
frios, assim. No Brasil eu sinto que a gente abraçaria, a gente falaria, ai, foi maravilhoso dividir esse tempo com você, amigos para sempre, sei lá o que, sabe? A gente é muito mais melodramático, mas enfim, talvez tenha um meio termo entre os dois, mas aqui eu sinto que as pessoas são muito, muito frias. No Brasil talvez seja um pouco exagerado, mas eu prefiro o lado mais caloroso do Brasil do que aqui nesse sentido, porque pelo menos são os momentos de despedida no Brasil são sempre muito fofos e aqui eu sinto que é muito esquisito, é uma situação muito awkward. Enfim, outro choque cultural é como as pessoas aqui na França, elas são muito interessadas, assim, por cultura, por política e por vários assuntos. Então, quando você vem de um outro país, quando eles sabem que eu sou brasileira, eles me perguntam, gente, tudo de política. Eles são muito informados, eles sabem as coisas mais do que eu, às vezes. Eles seguem as notícias, eles leem o jornal todo dia, realmente. Eles se interessam pela política, pela geografia, pelo turismo, por tudo. E eles, assim, às vezes eles me perguntam umas coisas que eu não faço a menor ideia, sabe? Quantos habitantes tem em tal cidade, o que está acontecendo em tal lugar agora. E às vezes, por mais que seja o Brasil, que é o meu país, eu às vezes sinto que eles sabem mais do que eu até. Então, eles realmente, é o que eu estava falando antes, eles prezam muito o lado intelectual e a cultura, e você ser uma pessoa cultivada, como eles chamam. Então, quando você vem visitar a França, se prepare, estude o seu próprio país, porque eu acho que muitas vezes eles vão saber mais do que você. Então é isso, esses foram meus choques culturais, assim, eu tenho certeza que tem outros, mas pensando, são esses que me chamaram mais atenção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um like se vocês gostaram, de se inscreverem aqui no canal e de ativarem o sininho, de comentarem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês tiveram choques culturais quando vocês vieram para a França. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Je dis oui. Non, c'est pas ça. C'est juste que... Je sais pas. Ça te gêne que je sois là? Ah, fait. T'as fait un message, j'apporte 3000 à faire, il descend. Me vire, Elle t'écoute pas ce que je dis? Pas du tout. Toi, tu parles de moi? Non, pas du tout. Tu parles de quoi? Des Français? Oui. Et tu critiques? Non. Si. Je critique pas.